E aí, pessoal? Tudo bem? Prontos para mais um mergulho profundo com a gente? Preparados para desvendar um tema que, vamos combinar, né? Não costuma ser o assunto mais comentado por aí. A gente vai mergulhar no mundo das patentes. Isso aí. E vamos descobrir como elas impactam, adivinha, o crescimento econômico. É isso mesmo. E a gente vai focar aqui no Brasil, tá? A gente se debruçou sobre um módulo de treinamento sobre propriedade intelectual. A gente mergulhou de cabeça. E te digo o que a gente descobriu lá. O quê? Oh. Me conta. Vai te fazer olhar até pro seu cafezinho da manhã de um jeito, assim, totalmente diferente. Jura? Jura? Mas falando sério agora, você tem razão. Esse material, apesar de ser técnico, sabe? Uhum. Ele revela cada conexão, gente. Conexões surpreendentes. Quem diria que as patentes, né, Pois é. teriam um papel tão importante na inovação? E no progresso econômico do Brasil. É isso aí. E o mais legal é que o material, ele meio que desafia aquela visão tradicional, sabe? Uhum. De que patente é igual a monopólio. Ah, entendi. Tem até uma citação que fala isso, que na maioria das vezes as patentes não dão poder de monopólio total para quem tem os direitos Uhum. e que as atividades comerciais, né, relacionadas a elas não restringem o mercado a ponto de criar monopólios, como a gente geralmente pensa. Faz sentido, a gente vê várias empresas competindo no mesmo mercado, mesmo com patentes, né? Exato. E por falar em competição, o Brasil está inserido nesse sistema internacional de patentes, né? Totalmente. Convenção de Paris, Acordo TRIPS, Isso. tudo isso moldou as leis de propriedade intelectual aqui. Com certeza. E por causa do TRIPS, em 1996, o Brasil teve que ampliar o escopo das patentes, incluindo setores super importantes. Quais? Químico, farmacêutico, de alimentos. Nossa, que impacto grande isso deve ter tido na economia, né? Gigantesco. Dá para ver como as patentes estão ligadas a áreas estratégicas para o desenvolvimento do país. Mas me diz uma coisa, essa integração ao sistema internacional, Ah, ela é vantajosa para o Brasil? olha, essa é uma pergunta complexa. É. Por um lado, a gente se beneficia do acesso a novas tecnologias e investimentos estrangeiros. Certo. Mas, por outro lado, existe a preocupação de que empresas brasileiras, principalmente as menores, né, enfrentem dificuldades para competir nesse cenário globalizado. Entendi. É tipo um jogo de xadrez, né? E- Cada movimento tem suas vantagens e desvantagens. Exatamente. E o Brasil precisa saber jogar suas peças de forma estratégica para impulsionar a inovação, mas, ao mesmo tempo, proteger os seus interesses. E por falar em peças estratégicas, o relatório da OMPI, que a gente usou como base para esse mergulho, ele mostra uma correlação fortíssima entre investimento em pesquisa e desenvolvimento, crescimento do PIB, e o número de pedidos de patente. Ou seja, basicamente, quanto mais a gente investe em pesquisa, mais patentes a gente gera. É. E mais a economia cresce. Faz sentido. É. Mas me diz uma coisa, essa correlação significa que as patentes impulsionam o crescimento econômico ou que o crescimento econômico leva a mais patentes? Tipo, o que vem primeiro? Boa pergunta. O ovo ou a galinha? É difícil cravar com certeza absoluta o que caso o quê. Mas o que os especialistas apontam é que a relação é, na verdade, bidirecional. Direcional. Inovação gera crescimento, que gera mais investimento em pesquisa e, consequentemente, mais inovação num ciclo virtuoso. Que legal. E o Brasil, onde fica nesse ciclo? Bom, o relatório mostra um dado curioso. Enquanto as empresas estrangeiras lideram os pedidos de patentes de invenção por aqui, os brasileiros se destacam mais nos pedidos de modelo de utilidade. Modelo de utilidade. Você pode explicar melhor essa diferença? Claro! Pensa assim, a patente de invenção é para algo completamente novo, uma solução inovadora para um problema. Certo. Já o modelo de utilidade, como o próprio nome diz, foca na funcionalidade. É tipo uma melhoria em algo que já existe, sabe? Eu sei. Tipo deixar um produto mais prático, mais eficiente. Ah, entendi. Então, basicamente, os brasileiros são feras em dar aquele upgrade nas coisas, né? Exatamente. E tem um exemplo perfeito disso. A invenção do lava-arroz pela Terezinha de Andrade. O lava-arroz quebra um galhão na cozinha, né? E não é que ela foi lá e patenteou essa ideia genial. É, Isso mostra que a inovação brasileira pode surgir nos lugares mais inusitados. verdade. Mas, voltando aos dados do relatório, o que será que explica essa diferença entre patentes de invenção e modelo de utilidade? Por que será que os brasileiros focam mais em aperfeiçoar do que em criar algo totalmente novo? Olha, essa é uma pergunta de milhões. É. Pode ser uma questão cultural, falta de investimento em pesquisa, ou até mesmo a burocracia para registrar patentes de invenção que são mais complexas. O que a gente precisa entender
é se essa tendência é positiva ou negativa para o Brasil no longo prazo. Essa é uma discussão importante. Será que focar em modelos de utilidade limita o potencial inovador do Brasil? Essa é uma ótima pergunta para a gente explorar na próxima parte do nosso mergulho. O que você acha? Concordo. A gente precisa analisar os dados, os casos e entender o que tudo isso significa para o futuro da inovação no Brasil. Mas antes de continuarmos, que tal a gente der uma pausa para respirar e voltar com tudo da parte 2? Combinado. Até já. E aí? Voltamos pro nosso mergulho. A gente tinha parado naquela questão, né? A gente ficou de analisar se essa tendência brasileira de focar em modelo de utilidade em vez de patente de invenção, se isso é positivo ou negativo, certo? Isso. E eu confesso que fiquei intrigada com a história do lava-arroz. Será que essa inclinação para o prático, para o jeitinho brasileiro, será que isso limita a nossa capacidade de criar grandes inovações? Olha, essa é uma questão que divide opiniões. Tem gente que acredita que esse foco em soluções simples, né? Adaptáveis, que isso é um dos grandes trunfos do Brasil. A gente tem uma capacidade incrível de resolver problemas com poucos recursos. Verdade. Dá um jeito nas coisas, né? E isso, sem dúvida, é uma forma de inovação. Mas por outro lado, será que essa cultura do jeitinho Não nos impede de pensar grande, de investir em pesquisas mais ambiciosas, Sim. que poderiam levar a inovações disruptivas com potencial para revolucionar mercados. Faz sentido. O material que a gente analisou traz alguns exemplos que ajudam a gente a refletir sobre isso. Você lembra da história da Sony? Lembram? Aquela que eles apostaram da Transistor, Isso. mesmo quando ninguém acreditava no potencial daquela invenção. Exatamente. A Sony, que era uma empresa pequena japonesa na época, ela licenciou a patente do transistor da Western Electric e, com base nessa tecnologia, desenvolveu o primeiro hardware transistorizado do mundo. E adivinha? A Western Electric não viu a Sony como uma ameaça. Sério? E acabou compartilhando informações técnicas, sabe? Caramba. Valiosas com os engenheiros japoneses. Ironia, né? Subestimaram o potencial da Sony e abriram espaço para o surgimento de uma gigante da eletrônica. Isso é. Essa história mostra como a capacidade de enxergar o potencial de uma tecnologia, mesmo que aparentemente simples, pode ser decisiva para o sucesso. A Sony não inventou o transistor, mas soube aplicar de uma forma inovadora, né? Criar um produto revolucionário. E essa história também destaca a importância da colaboração, da troca de conhecimento no processo de inovação. A Sony se beneficiou muito das informações da Western Electric. Total. E essa é uma das belezas do sistema de patentes. Ele incentiva a disseminação do conhecimento. Porque, para ter a proteção da patente, o inventor ele precisa descrever a invenção em detalhes, né? Sim. E essas informações se tornam públicas, acessíveis para outros pesquisadores, outros inovadores. Faz sentido. É como se a patente fosse uma semente que, ao ser plantada, pode gerar novas ideias, novas tecnologias, Exatamente. novas soluções. Mas, voltando à questão do Brasil, você acha que a gente deveria se inspirar na história da Sony? Buscar mais licenças de patentes para impulsionar a inovação por aqui? Olha, essa é uma estratégia interessante, mas que precisa ser bem analisada. Porque licenciar uma patente significa pagar royalties para o dono da tecnologia. Certo. E, dependendo do caso, pode ser mais vantajoso investir no desenvolvimento de tecnologias próprias, né? Mesmo que isso leve mais tempo e exija mais recursos. Entendi. É tipo avaliar os custos e benefícios de cada opção, né? Isso. Mas, e a questão do investimento em pesquisa e desenvolvimento? A gente viu no relatório da OMPI que existe uma correlação forte entre investimento, patentes e crescimento econômico. Como é que o Brasil está nesse quesito? Bom, aí que tá o is da questão. O Brasil investe muito pouco em P&D em comparação com outros países, seja em termos absolutos ou em relação ao PIB. E isso limita o nosso potencial de inovação. Sem investimento, fica difícil desenvolver tecnologias de ponta e competir no mercado global. E quais são os principais fatores que contribuem para esse baixo investimento em pesquisa e desenvolvimento no Brasil? Olha, as razões são complexas. Envolve uma série de fatores como instabilidade econômica, falta de políticas públicas eficazes, burocracia excessiva e até mesmo uma cultura que não valoriza a ciência e a tecnologia como deveria. Realmente a gente tem um longo caminho pela frente nesse sentido. Mas é a história do Dr. Ovad, Sim. que inventou o IETSED, aquele dispositivo de autotransfusão de emergência. Ele conseguiu desenvolver uma tecnologia inovadora com poucos recursos na Nigéria, né? Um país com infraestrutura precária.
Como ele fez isso? A história do Dr. Vad é inspiradora, mostra que a criatividade e a determinação podem superar as adversidades. Mas é importante lembrar que ele teve apoio de instituições internacionais e que a invenção dele só chegou ao mercado depois que ele obteve a patente, Certo. o que permitiu que ele atraísse investimentos. Entendi. Ou seja, mesmo em casos de inovações com grande potencial para o bem social, como o EXET, a proteção da patente é fundamental para viabilizar a produção e a distribuição da tecnologia. Com certeza. A patente, além de proteger o invento, serve como um selo de credibilidade, né? Atraindo investidores, abrindo portas para o mercado. Mas, e no caso do Brasil? A gente viu que a maioria das patentes de invenção são registradas por empresas estrangeiras. Isso significa que a gente não tem capacidade de desenvolver tecnologias inovadoras. Calma, calma, não é bem assim. A gente tem muita gente talentosa e criativa no Brasil, mas esbarra em algumas dificuldades, como a falta de investimento, a burocracia, a falta de uma cultura de proteção à propriedade intelectual. E como a gente pode mudar esse cenário? O que precisa ser feito para que o Brasil se torne um país mais inovador? Essa é a pergunta de $1 milhão. É. E a resposta não é simples. Mas a gente pode começar, por exemplo, mudando a forma como a gente enxerga a inovação, sabe? Ela não se limita só a grandes descobertas, tecnologias revolucionárias. A inovação pode estar presente em pequenas melhorias. Soluções criativas para os problemas do dia a dia. Que nem o lava-rosa da Terezinha. Exatamente. A gente precisa desmistificar essa ideia de que a inovação é algo distante da nossa realidade. Como a gente faz isso? Investir em educação. Uma cultura de valorização da ciência e tecnologia, desde criança, estimulando a criatividade, o pensamento crítico, a capacidade de resolver problemas. Afinal, a inovação é, antes de tudo, uma forma de pensar, de encarar o mundo. Concordo. E além da educação, o que mais é fundamental para que o Brasil dê esse salto? Políticas públicas eficazes que incentivem a pesquisa, o desenvolvimento e a proteção da propriedade intelectual. A gente precisa criar um ambiente favorável para as empresas, universidades, centros de pesquisa, Sim. para que eles possam inovar e gerar novas tecnologias. E como a gente garante que essas políticas públicas sejam realmente eficazes? Ouvindo os diferentes atores do ecossistema de inovação, promovendo diálogo entre o governo, empresas, universidades e a sociedade civil. Certo. E, claro, investindo em mecanismos de avaliação, monitoramento, para garantir que os recursos sejam bem aplicados e que as políticas estejam, de fato, dando os resultados esperados. Faz sentido. Falando em resultados, será que a gente já consegue ver alguns avanços? O Brasil está no caminho certo para se tornar um país mais inovador. Olha, apesar dos desafios, eu sou otimista. Sim. A gente tem visto um crescimento no número de startups, de empresas investindo em pesquisa e desenvolvimento, universidades se aproximando do mercado. Que bom. E o governo tem lançado algumas iniciativas interessantes para fomentar a inovação, como a Lei da Inovação, Programa Startup Brasil. Legal. Então, apesar de ainda termos um longo caminho pela frente, já estamos dando passos importantes na direção certa. E o que a gente, como cidadãos, pode fazer para contribuir? A gente pode começar valorizando a ciência, a tecnologia, a inovação, consumindo produtos e serviços inovadores, apoiando iniciativas que promovam a pesquisa e o desenvolvimento e, claro, incentivando as crianças e jovens a se interessarem por essas áreas. É verdade, a inovação é responsabilidade de todos nós. E nesse mergulho profundo no mundo das patentes, a gente aprendeu que elas são muito mais do que simples documentos burocráticos. Elas representam a materialização de ideias, a concretização de um esforço inventivo, que pode ter um impacto real na vida das pessoas. Exatamente. As patentes são o combustível que impulsiona a inovação, gerando novas tecnologias, novos empregos e, em última instância, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do país. E para finalizar nosso mergulho de hoje, eu queria deixar uma provocação para os nossos ouvintes. Qual problema você gostaria de solucionar? Que ideia inovadora você tem guardada na gaveta? Que tal tirar ela do papel, buscar proteção do sistema de patentes e transformar sua criatividade em realidade? Afinal, como a gente viu hoje, a inovação está ao alcance de todos nós. Basta ter curiosidade, persistência, coragem de transformar as nossas ideias em algo que beneficie a sociedade. É isso aí. Chegamos ao fim de mais um mergulho profundo. Esperamos que vocês tenham gostado dessa imersão no mundo das patentes e que se sintam inspirados a buscar soluções criativas para os desafios do dia a dia. Até a próxima!